Oi gente, eu sou a Zona Navegando nos Livros, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. E hoje o vídeo vai ser sobre o que, gente? Vai ser sobre as leituras do mês de janeiro. Sim, nós iniciamos o ano de 2022, iniciamos o mês de janeiro, já acabamos o mês de janeiro, entramos para fevereiro, mas eu ainda não disse a vocês o que eu li no mês de janeiro. E confesso a vocês que eu li muita coisa, gente, eu tô de parabéns. Foi um mês pra mim excelente. Eu li 15 livros. Exatamente, eu li 15 livros no mês de janeiro. Poderia ter lido 17, mas ficou 2 leituras pendentes que eu comecei, mas não deu tempo de terminar. Então, lidos concluídos foram 15. Então, assim, vou tentar falar o mais breve possível dessas leituras. O primeiro livro que eu li foi Os Padrinhos. Eu vou deixar a capinha para vocês em algum desses lados aqui. E foi um livro muito gostoso. Conta a história de 4 amigos. Eles, 2 amizades que tinham 2 amigos em comum, né? Então, um deles se formaram um casal e acabaram que o outro tiveram meio que, né, se adaptar a essa nova amizade um com o outro. Só que eles não se gostaram de primeira vista, assim. A protagonista do livro, ela sempre achou o nosso protagonista um babaca por causa das frases que ele fazia, ele era um mulherengo. Então, assim, meio que fizeram um encontro um encontro às cegas, e eles, quando se viram, não se picaram. E eles sempre tiveram essa rixa entre eles, brigando o tempo inteiro. Só que o nosso protagonista, o outro casal de amigos, eles vão casar. E eles escolheram eles dois para ser os padrinhos. E tipo assim, padrinhos mesmo, botar a mão na massa, ajudar em tudo. Porque eles querem ter um ano de viajar pelo mundo e não tem, digamos assim, dinheiro suficiente para fazer essa viagem e o casamento. Então, assim, eles estão fazendo de tudo para fazer uma festa, assim, para comemorar, porque eles gostam muito deles dois e querem que esse casamento aconteça, mas que precisam de toda a ajuda possível. Então aí nossos protagonistas vão começar a ter aquele impasse, né? Porque se odeiam, mas têm que trabalhar junto. A gente vê que, na verdade, esse ódio pode ter alguma coisinha ali a mais, né? E eu gostei bastante, foi um livro que eu dei bastante risada. Bem clichê, bem previsível, mas eu gostei. Foi leituras que, né, fluíram bastante. O outro livro que eu li, que foi muito recomendado, foi este aqui, que é Os Números do Amor, que é da Ellen Ogum, acho que é assim, Ogum, não sei dizer esse nome, que é um livro que tem uma protagonista, ó, síndrome de Asperger, eu acho que é assim. E ela tem essa síndrome que eu não sei explicar direitinho como é que ela funciona, mas é tipo que não consegue socializar bem, ela tem, não consegue muito, a questão do toque, ela não consegue se permitir, né? Tudo nela tem que ser meio que orientado, você tem que falar o que vai fazer, e ela meio que trava por causa desse problema que ela tem. Ela é um pouco antissocial, digamos assim. Eu não sei explicar direito como é que essa síndrome funciona, mas mais ou menos isso. Aí ela quer conseguir ultrapassar isso, porque ela já é muito focada na carreira. Ela é uma pessoa que tem muita condição financeira, ela é muito focada. Ela conseguiu todos os objetivos dela profissionais, né? E continua ganhando bem, tendo uma vida boa. Só que a vida amorosa dela é um desastre, porque ela não consegue se abrir, ela não consegue ter um contato mais íntimo. Então ela planeja entrar no site e contrata, né, um garoto lá de programa para ensinar ela a não ter relações em si, mas tentar treinar ela para que ela consiga desbloquear isso que ela tem, né? Desbloquear essa sensação que ela tem de quando a pessoa se aproximar, ela se fechar, né? Então ela faz isso, e aqui nós vemos esse mocinho, que ele é muito interessante. A história de vida dele tem todo um contexto aí de um motivo que aconteceu, por que ele, né, trabalha nisso, o que foi que aconteceu, tem todo um enredo familiar, aborda vários temas, questão de doenças, não só a que a protagonista tem, mas a da família dele, a questão de muitas coisas ser abordada aqui. Eu gostei muito desse livro, é um livro bem rapidinho de ler, mas foi muito gostosa essa leitura, e eu gostei bastante, lembrou muito Uma Linda Mulher, né? E é tanto que ele meio que cita assim um pouquinho. O outro livro que eu li foi Revelada, que faz parte dos 34 livros dos 34. E eu li esse aqui. Eu não vou falar muito porque, enfim, né? É o livro de número 11 da série. Então, se eu falar qualquer coisa, seria spoiler. Mas, como sempre, essa série continua muito gostosa. Eu tô demorando muito a ler esses livros, não entendo por quê. Porque quando eu pego, eu devoro eles. Mas, enfim, muito boa. Vários acontecimentos aqui. E a forma como ele terminou assim, um gancho muito bom pra você já pegar o próximo, né? Eu tô me segurando pra não pegar. E é pra finalizar, e como sempre vocês sabem, né? Pra finalizar, eu trago. Mas muito gostosa dessa leitura, eu também gostei bastante. Outro livro que eu li, foi Socorro, o Senhor é Virgem.
eu conheci essas autoras e, gente, elas são muito fofas. Adorei a escrita delas, muito boa. E esse primeiro livro nós temos um senhor, né? Eles são irmãos, são 3 ou 4, não tô me lembrando direito quantos irmãos são. E eles trabalham num prédio da empresa deles, né? Então cada irmão tem uma empresa diferente e nesse prédio cada andar pertence a um irmão, eles trabalham lá. E o nosso mocinho, ele trabalha junto com o irmão dele, que o irmão dele tem uma mente brilhante, mas é péssimo administrando. Então eles fazem um acordo para ele administrar a empresa dele por um tempo, enquanto ele consegue, né, ali se situar um pouquinho. E depois o irmão dele vai fazer os seus próprios sonhos. Aí, só que o irmão dele, ele é muito ranzinza, ele é muito bruto, ele não sabe tratar os funcionários bem. Ele é um mocinho que foi muito quebrado, ele teve experiências bem dolorosas com o antigo relacionamento dele. Então, ele meio que trata as outras pessoas de forma errada. E a nossa protagonista, ela é irmã da secretária dele. E um dia ela tá lá, né, que a irmã dela teve um péssimo dia, que o namorado dela engravidou ela e abandonou ela, roubou ela, entendeu? Fez tudo. E a irmã dela tá muito triste. Então, ela faz doce, né? Ela é de uma doceria, faz bolo, tudo. E ela faz o bolo preferido da irmã e vai lá na empresa para entregar, para animar a irmã dela. Quando ela chega lá, ela pega o nosso mocinho aos berros com a irmã dela. E ela sabe que a irmã dela é extremamente competente. Ela sabe que a irmã dela tá dando um duro danado. E naquela semana a irmã dela não está bem. E se aconteceu alguma coisa, foi mediante a isso. Então, assim, quando ela vê aquela cena, ela não suporta. Ela simplesmente invade a sala do mocinho, grita com ele, dá uma lição de moral nele, e ainda achando pouco, pega o bolo que ela ia da irmã dele e tasca na cabeça dele, na cara dele. Então, assim, o encontro é esse, gente. Eu surtei com essa cena. Foi muito incrível. Esse livro é muito bom mesmo. E assim, foi incrível. Nossa mocinha, ela não tem papa na língua, ela enfrenta, ela diz, ela é uma guerreira muito boa, assim. Eu gostei porque ela é de uma família muito humilde, que tá realmente fazendo de tudo para crescer na vida, mas é aquela assim, eu sou humilde, eu não tenho condição financeira, mas eu não dou o direito de você me humilhar. Ela trata todo mundo divinamente bem, os clientes dela têm assim, um amor muito grande por ela, porque a forma como ela trata os clientes, então assim, ela não permite que outras pessoas tratem ela mal, e muito menos a família dela, né? Então foi incrível, gente. Esse mocinho aprendeu da pior maneira possível, porque ela soube ensinar ele, viu? Gostei demais. O outro que eu li foi da mesma série, O Senhor Sumiu, que é um irmão dele, né, do nosso protagonista, né? São 3, meu Deus, ou é 3 ou é 4, eu não tô lembrando, mas eu acho que é 3. E ele desaparece, né? Ele teve um relacionamento, ele já foi casado, o nosso outro protagonista, e o relacionamento dele acabou, né? Porque a ex-mulher dele traiu ele. Então, assim, ele não suporta ver essa ex-mulher dele. Ela tá lá infernizando o tempo inteiro, querendo ir na empresa, falar com ele por vida força. E nesse dia ele não aguenta mais, ele simplesmente desaparece. E a família dele fica sem saber onde ele tá, né? Ele simplesmente manda a secretária dele botar ele pra ter umas férias à força. Só que ele tá no meio de uma coisa na empresa dele, eles fazem cosméticos, essas coisas, então ele não pode meio que sair assim, né? Mas ele tá tão perturbado que ele simplesmente tira férias. Só que ele não avisa ninguém pra onde ele vai. E nessas férias ele vai pra um cruzeiro, né? Ele vai tirar férias em um cruzeiro. Só que antes disso ele conhece a protagonista do livro. Ela está no meio da rua tentando salvar um cachorrinho que tá ali todo maltrapilho, muito sofrido. E ele tá no meio da rua e ela tá com medo dos carros atropelar ele, então ela faz o quê? Ela vai pro meio da rua com a bicicleta dela pra tentar pegar esse cachorro. E o nosso protagonista, meio distraído, no telefone não vê e acaba batendo nela, né? Quando ele vê, tá em cima e de todo jeito ela acaba amassando a bicicleta dela ali e derrubando ela. Então, assim, já tem um impasse com eles dois, porque coisou o carro dele, aquela coisa toda. E no meio disso, ele perde o telefone e aquela coisa toda. Eu sei que nosso protagonista, até então aí, ela achou que nunca mais veria ele. Só que ela vai tirar férias com a amiga dela, numa despedida de solteiro, ela mais 2 amigas, e as férias dela é no cruzeiro. Então, quando chega lá, ela encontra o nosso protagonista. E é cada cena com esses dois, gente, ela é muito desastrada. E cada vez que acontece algum desastre com ela, o protagonista tá perto e ele acaba sofrendo o mesmo desastre que ela sofreu. Então, assim, cada vez que passa, ele vai criando um ranço dela. Só que esse ranço vai aumentando e ele vai querendo cada vez mais estar próximo. Gente, é muito bom. Eu dei muita risada, eu amei, falei com a autora, parabenizei, porque eu amei essa história dela. O próximo que eu li foi da Julia Quinn, que foi do quarteto Smith Meet, eu acho que é assim, que é simplesmente o Paraíso. É o primeiro livro da série, também faz parte dos 34 antes dos 34. Li
Gostei bastante dessa leitura. Aqui nós temos uma mocinha, que o nome dela é Honora, e ela tá aqui meio... Ela faz parte, né, desse quarteto, que ele é muito famoso nos outros livros da Julia Quinn, que é os Bridgertons, que nos eventos de Londres lá, tem sempre esse musical, digamos assim, né? É outro nomezinho que eles usam, meu Deus, eu esqueci agora. Ai, como é o nome? Um concerto, alguma coisa assim, que eles usam. Aí tem o dia onde é marcado. Então, é muito famoso esse concerto, que toda a temporada só vai saindo desse concerto quem vai casando. Então, vai chegando mais parentes dessa família e elas vão entrando e elas tocam de forma horrível. Então, nós temos aqui esse quarteto, que eles vão tocar nesse ano. Ela já tá no segundo coisa dela, da temporada. Ela já teve e continua tocando esse quarteto. Só que ela é aquela que sabe que ela toca de forma horrível, mas ela ama fazer aquilo, porque é quando ela se reúne com as primas, elas conversam, elas passam muito tempo juntas, e ela faz aquilo com prazer, porque ela gosta da herança de família, né? A questão de ter um legado, de ter alguma coisa para fazer registrada ali. Mas é muito divertida a forma como essa protagonista enxerga as coisas. E aqui nós vamos ter o mocinho, que esse mocinho, ele... Deixa eu ver aqui se eu me lembro. Nós temos o mocinho, que o mocinho, ele é melhor amigo do irmão dela. O irmão dela se envolve numa confusão, acaba tendo que ir embora do país, e ele pede para o Daniel tomar conta dela. O Daniel tem ela como uma irmã, né? Porque desde quando ela era criança, tinha, sei lá, 6, 7 anos, que ele convive dentro da casa dela, né? Sempre indo passar férias com o irmão dela lá. E então ele teve sempre ela como uma irmã para ele. Só que a Nora, ela, né, amadureceu, virou uma mulher, e ele começa a ter sentimentos conflitantes com ela, né? Ele tá sempre ali olhando os pretendentes dela, meio que não aceitando, fazendo eles recuarem. E só que ela tá meio que desesperada para arranjar um pretendente. Então, ela meio que arma ali toda uma situação junto com as primas dela para conseguir arranjar um bom pretendente, né? Só que ele acaba vendo tudo e ele meio que impede. Mas é muito gostosa dessa história, tem vários eventos bem gostosos. Eu gostei aqui de algumas interações que teve. Ele é bem mais assim, não tem tantas cenas, né, normalmente que filmes de época tem, mas eu gostei bastante da relação desses dois aqui. Socorro, o senhor quer casar, são 4 irmãos, lembrei agora, tá faltando o último livro ainda, que é do outro protagonista, do outro irmão, né, nessa série. E o pai dele dá um ultimato, porque ele tem uma mente brilhante, ele criou todo um projeto aí, só que ele se envolveu com uma mulher, e essa mulher roubou o projeto dele, né? Ela meio que, eu não sei como é que se diz o nome, que eles tinham que dar entrada pra comprovar que foi você quem criou aquele projeto. E ela rouba o projeto dele, e ele fica arrasado, querendo desaparecer no mundo, fazer igual o irmão dele, querendo sumir, com raiva de tudo. Só que o pai dele dá um ultimato a ele, diz que ele não vai sumir, ele vai ter que enfrentar a responsabilidade dos atos dele, né? Pra ele aprender a pensar com a cabeça de cima. E ele vai ter que arranjar uma mulher sim pra casar e aprender a ter responsabilidade. E o pai dele diz que ele tem 1 ano pra fazer isso. Caso contrário, ele vai assumir, porque ele tem as ações da empresa, né? Ele vai assumir e vai gerenciar a empresa desse filho dele, né? E ele sabe que o pai dele faz isso, porque o pai dele se aposentou recentemente. E ele não quer passar por isso, porque ele ama o pai dele, mas ele sabe que os dois trabalhando juntos não daria certo, porque eles tinham pensamentos diferentes. Ele trabalhava com o irmão, mas trabalhar com o pai, ele disse que não daria certo. Então ele dá esse ultimato. E aí que entra a nossa protagonista, que é a protagonista da irmã do livro anterior, né, do Senhor e a Virgem. Ela engravidou de outra pessoa, né? Ela tem o filho, é filha, meu Deus, agora não me lembro. Ela tem o bebê dela, depois que o namorado abandonou ela e tudo. Só que a nossa protagonista, ela tem um relacionamento. Só que ela é muito amiga desse protagonista aqui, muito próxima mesmo, que ela é uma amizade muito boa. Só que ele percebe que sempre que ela tá próximo desse rapaz com quem ela tem esse compromisso, ela simplesmente vira outra pessoa, ela murcha, ela não tem aquele brilho, ela se torna uma pessoa totalmente diferente. E ele sempre catuca ela dizendo isso, né? Que você não é você quando você tá perto desse homem. E ela só percebe isso a partir do momento que ela se encontra numa situação que ela se vê novamente ferida, novamente humilhada por um homem, e ela meio que fica revoltada da vida. E quando ela está muito abalada com isso, ela meio que foge, né, vai pra uma casa de praia. Quando chega lá, o amigo, né, o protagonista está lá, e ele vai e faz a proposta a ela, né, pra eles casar, né, por isso o título do livro, Se Eu Quero Casar.
Como eles são amigos, ele faz tipo um acordo com ela. Eu quero casar com você, a gente vai passar um período de 1 ano juntos, só pro meu pai sair do meu pé e depois a gente, como somos amigos, vamos conseguir separar as coisas e, né, tudo. Só que existe uma atração muito grande entre os dois. Aí é onde vem o questionamento, né? Ela aceita ou não aceita essa situação e ela fica naquela coisa, tem medo de estragar a amizade, tem medo de ele não respeitar ela, porque ela tem muito isso. E a confusão começa aí, mas é muito bom. Eu amei. Essa série eu amei e não vejo a hora de ver o próximo livro. Estou louca já para saber quando é que vai ser lançado. Provavelmente esse ano eu estou muito ansiosa para ler esse próximo livro. O outro que eu li foi Por Odiar Você. Vou deixar a capinha também. Eu dei muita risada, porque nós temos aqui uma protagonista que o que ela tem de baixinha, ela tem de braba. Então, assim, o chefe dela, eles montaram uma sociedade entre 4 amigos, né? Eles montaram uma empresa. Cada um, né, um cabeça para um determinado assunto. E esse protagonista, o setor dele é o financeiro, né? É a questão de toda a finança, né? Eu não sei como é que eles dão o nome desse setor. Mas é o setor financeiro. Então, ele é o gerente financeiro, né? Ele é um dos donos da empresa e ele gerencia essa parte financeira da empresa. E a nossa protagonista, ela é muito boa no que faz. Ela veio de outra cidade e aceitou a vaga de ser assistente. Ela tem capacidade de ser gerente, porque ela era gerente dessa outra cidade, mas ela aceitou a ser assistente. E ela é a única que consegue peitar o nosso protagonista. Todo mundo morre de medo dele e ele é muito encrenqueiro. E ela tem um problema fortíssimo com pontualidade. Ela não consegue ser pontual. E o nosso protagonista está sempre ali no pé dela. Mas ele conhece a nossa protagonista super bem. Então ele sabe quando brecar e quando não. É muito incrível. Gente, eu dei tanta risada com esses dois. O duelo deles dois ali, a arenga deles dois é muito boa, gente. É um casal assim, gato e rato. Incrível, incrível mesmo. Eu gostei demais, demais mesmo. Muito bom. E já estou ansiosa para os próximos, né? Que eu acredito que vai ter a continuação com todos os envolvidos, né? Os amigos. E vamos lá. O outro que eu li foi Sombriosos. Esse aqui eu li acompanhando pelo audiobook. Porque eu sempre escolho um livro que tenha audiobook para mim escutar enquanto eu tô fazendo as coisas, né? Porque às vezes, né? Nós donas de casa, passamos muito tempo na pia, varrendo casa, fazendo tudo. Então, assim, até nessas horas eu aproveito para mim ler de certa maneira, né? Então, eu procuro um audiobook que esteja disponível e sempre faço. Então, eu vou escutando e vou depois fazendo as marcações no livro. É tanto que eu marquei algumas coisas aqui. E eu gostei muito desse livro. Confesso que eu gostei mais da série, mas a série, pelo que eu vi, tem junção de 2 séries em uma. Mas eu gostei bastante. Ele terminou de uma forma que eu quero já pegar o próximo o mais rápido possível. Mas eu gostei. Eu acho que a maioria das pessoas talvez já tenham assistido a série, né? Aqui nós vamos falar sobre pessoas que elas têm... Aqui eles não dizem que elas têm poderes. Eles dizem que eles usam a ciência para justificar e para manusear os poderes que ele tem, né? E nós temos aqui pessoas que conseguem manipular o ar, outras que conseguem manipular o fogo, outras que conseguem manipular a saúde, outras que conseguem manipular ferro, tem vários campos aqui. Eles dizem lá os nomes de cada pessoa. E nesse mundo, né, nós temos aqui são os Grishas, eu acho que é assim que se pronuncia. E a nossa protagonista, eles são testados quando são crianças, né? E a nossa protagonista, ela veio de um orfanato, os pais delas morreram que eles chamam lá a dobra, que foi algo que dividiu um setor lá no meio, e quem entra dentro dessa dobra praticamente não sai com vida. Tem bichos lá, chamam os Vikings, eu acho que é assim que se pronuncia, monstros. E os pais delas morreram nessa dobra, então ela foi enviada para um orfanato. E chegando lá, ela conhece, né, o outro protagonista, e eles criam uma amizade muito grande, e desde então eles estão sempre juntos, né? Eles entraram pro exército juntos. Ela desenha mapas, e ele é um soldado, né? Ele é um rastreador, na verdade, um soldado rastreador. Ele é muito bom no que faz. Então, numa viagem que eles vão ter que atravessar a dobra para ir de um canto a outro, é descoberto que a nossa protagonista, na verdade, ela é uma Grisha. E ela é uma Grisha muito rara, porque ela tem o poder eu acho que é o poder da luz, eu não me lembro bem. E ela tem o poder de quebrar a dobra. Só que como ela não achava que era Grisha, né, ela nunca foi treinada, nunca estudou nada, enfim. E aqui vai contar o motivo de todo... de ela ser como ela é, né? Por que ela tem uma aparência tão de doente? Por que ela tem esse jeito? O que foi que aconteceu? Por que esse poder ela nunca se manifestou antes? Enfim, tem muita coisa aqui. E nós temos também aqui, que é o Darkling. E, gente, esse protagonista, vou te contar, viu? Tem cada fala aqui dele. É muito bom. Gostei muito.
Mas a série, visualizar tudo, é muito incrível também. O próximo que eu li, ai gente, eu já tô falando aqui há um tempão, né? Mas é 15 livros. Foi Sedução da Seda. Este aqui é da Loretta Chase, que é da série As Modistas. Esse aqui é o primeiro livro dessa série. E eu gostei bastante. Esse aqui são 4 irmãs. Ela... É 4 irmãs? Meu Deus. Eu pensava que era 3, mas eu acho que todos os livros agora é 4 irmãs, né? Ou é 4 ou é 3. Eu tenho quase certeza que é 3. 4 é com a filha da nossa protagonista. Mas enfim, vamos dizer que é 3. E elas têm uma loja, né? Elas são modistas. Então elas abriram um negócio onde elas desenham, costura, vendem ali roupas, né? Para aquela época. E elas têm uma visão estratégica muito boa para as coisas. E lá naquele meio daquela comunidade, lá daquele país, elas querem conseguir... lá não é só você vender vestidos, né? Você tem que conseguir pessoas de renome para comprar na sua loja para fazer com que mais clientes venham para elas. Então elas disputam muito com uma modista que tem lá, né? Mas ela tem uns vestidos meus que antiquados, mas a maioria das mulheres nobres, né? Mulher de conde, de visconde, de duques, sempre compram com essa outra modista. Então elas fazem estratégias para conseguir clientela, para que elas consigam vender e aumentar mais a loja delas. Então é numa dessas estratégias que elas descobrem que existe uma menina que ela é prometida ao duque, né? Ao futuro duque. Então quando o pai dele vem a falecer, que ele vira o duque, aí elas sabem que brevemente vai acontecer um casamento. Então elas querem conquistar essa protagonista, essa menina, para comprar na loja delas. E o que elas fazem? Vou usar o duque, né? Então ela vai atrás dele, ela meio que seduz ele para fazer ele comprar, né? Ela usa as roupas dela para chamar a atenção dele, para que ele veja que se a mulher dele se vestir com a loja dela, ela vai ser uma das mulheres mais requintadas e mais solicitadas da sociedade, mais vistas, e o nome dele vai crescer através da esposa também. Então, assim, só que, né, ele meio que se interessa muito por ela e não quer apenas ela como uma modista, né? Ele quer ficar com ela, mas ela sabe que ela não pode fazer isso porque ela já sofreu muito. Hoje ela tem a filha dela, né, e um relacionamento onde a pessoa com que ela estava faleceu e ela teve que lutar pra conseguir. E ela é de uma família onde o nome dela não é muito bom. Ela teve que trocar de nome porque eles meio que eram meio que golpistas, né? Eles gostavam de fazer as coisas para conseguir dinheiro, as artimanhas. Então ela teve que trocar de nome de todo o enredo. Gente, é muito boa essa história. Eu não vejo a hora de ler os próximos, porque eu fiquei encantada pelo enredo dessa história. Muito boa. O próximo que eu li foi O Prazer Mais Sombrio, que é dos Senhores do Mundo Subterrâneo, que é o livro 3. Esse livro foi aquele, gente, eu comprei que ele estrala todinho porque ele foi molhado. Eu comprei em um acervo e eu não vi essa descrição que ele tinha sido molhado, mas enfim, consegui ler. Folhas brancas, tudo isso, essa tormenta toda, mas eu consegui. E aqui nós temos, o protagonista daqui, Reyes, eu acho que é esse o nome dele, que ele é o guardião da dor, né? É o mocinho desse livro, ele é o guardião da dor. Então, nós temos uns vislumbres dele, né, dos livros anteriores, e agora nós vamos focar nele. Ele é o guardião da dor, ele tem que estar o tempo inteiro se provocando dor, ou ele provoca dor em si mesmo, ou ele tem que provocar dor em outras pessoas, realmente se machucar. Ele se corta o tempo inteiro por causa disso, porque senão a dor que existe dentro dele, ele perde o controle sobre ela. Então, ele tem que estar o tempo inteiro se infligindo dor. E ele vai se juntar com a nossa protagonista, que ela tá desde o primeiro livro ali aparecendo, que é a Danica. A família dela tem alguma coisa que aconteceu que envolve a família dela, e que os deuses, né, do Olimpo, que retomaram o trono na história lá, que é os Cronos, se eu não me engano, que ele retomou o trono, ele fugiu e conseguiu, enfim, tem todo o enredo. Ele ordena a um dos amigos dele, que é o guardião da ira, a matar a família da Danica. Então, assim, desde o primeiro livro ele recebeu essa ordem. E ele é obrigado, de forma impulsiva, porque ele é o guardião da ira, a fazer o que foi mandado. Então, assim, enquanto ele está no controle de si mesmo, ele conseguiu resistir. Mas chega uma hora que ele precisa ser aprisionado, porque a ira que está dentro dele quer o tempo inteiro cumprir aquilo que foi mandado a ele. Então, ele está caçando elas. Então, nós temos aí o protagonista, que ele tem ele gosta muito da Danica, mas não quer ficar com ela, porque ele sabe que, por ele ser o guardião da dor,
ele não faria bem a ela, ele já se envolveu com outras mulheres, e elas, tipo, quando se envolvem com ele, ficam tentadas a provocar dor em outras pessoas. É como se a essência dele passasse para elas e elas começassem a ser cruéis, tipo psicopatas, algo do tipo, e ele não quer que isso aconteça com a Danica, então ele se recusa a ter um relacionamento com ela. E ele fica meio que mandando ela, né, se virar todo o tempo, mas ao mesmo tempo ele fica tentando salvar ela desse amigo dele, né? E é muito bom, gente, muito envolvente essa história. Gostei demais. Não vejo a hora de ler o próximo. O outro que eu li foi este aqui, que é Internacional Ui, que é da mesma autora que escreveu Garotas do Calendário, que é da Audrey Carlan. Esse aqui é bem interessante. São 3 amigos, eles montaram uma empresa Internacional Ui. Mas o trabalho deles é tipo... você solicita a ajuda deles em todos os aspectos que você quiser. Você diz no que é necessário que eles influenciem. A nossa primeira protagonista desse livro, ela solicita, ela acabou de herdar o legado do pai ali, a qual ela ama aquilo, mas ela não se vê capaz de tomar conta daquela empresa da forma como ela tá. Então ela contrata a empresa do nosso mocinho, são 3 amigos, para agir. E no caso dessa protagonista, os 3 vão entrar em ação, né? Cada um é especializado em uma área. O nosso protagonista, ele trabalha muito o psicológico da cliente, a parte de cuidar da cliente, a questão dela, como ela se enxerga, aquela coisa toda. E nós temos o outro protagonista, que ele é na parte mais do visual, né? Ele é fotógrafo, então as dicas de roupa, de mudar o vestuário da cliente, questão de cabelo, tudo, ele trata nessa parte. E nós temos o outro, que ele é na questão financeira, né? Tem pessoas que precisam de ajudas para ver o que está acontecendo dentro das suas empresas, como cuidar do seu dinheiro, essa coisa toda. Então, eles dão vários tipos de assistência. Então, aqui nós temos, eu acho que ele passa por 3 cidades aqui, onde eles vão prestar assistência a várias clientes. E eles são contratados para isso. Eu gostei, achei bem interessante. Tem vários ainda que eu preciso ler, né? É uma série bem extensa. Mas eu tô gostando e vamos ver o que vai acontecer nos próximos livros. E eu li mais um, que foi Atração em Jogo. Esse nós temos, ele passa na faculdade. O nosso protagonista, ele joga futebol americano. E um dia estão numa festa e a nossa protagonista chega, invade o banheiro onde ele tá e faz uma proposta a ele, né? Porque nessa negócio de fraternidade, essas coisas, estão sempre ali fazendo com que você cumpra alguns desafios. E o desafio dela era beijar o nosso protagonista. Só que ele, nessa época, ele está se relacionando com alguém. E ele vai e diz que não pode fazer aquilo por causa da pessoa com quem ele está, né? E a nossa protagonista fica muito triste, mas sai dali. E depois de muito tempo, acho quase um ano depois, ele se reencontra e ele nunca esqueceu ela, né? Ficou marcada aquela situação ali na vida dele. Só que ela quando vê ele, ela surta, porque ela sempre teve interesse dele, sempre achou ele muito bonito. Mas ela tá sempre se esquivando dele, então ela consegue fugir por várias vezes. Só que chega um momento em que acontece uma confusão aí, ele com uma namorada, e ele vai ter que sair da casa onde ele está. E ele vai morar num apartamento que é do técnico dele. Ele cede ali pra ele morar lá. E quando ele vai fazer isso, ele acaba esbarrando com a nossa protagonista, que também mora naquele apartamento. Então eles vão ser colegas de apartamento, mesmo sabendo que ela tem imenso interesse ali. Então a gente tem uma confusão atrás da outra, mas eu gostei bastante. Tem um enredo que eu pensava que era uma coisa, mas na verdade foi outra. Tem todo um segredo aí envolvido, mas eu gostei bastante deste livrinho também. O outro que eu li foi Por Viver com Você, que foi uma continuação de Por Odiar Você, né? Que é o que desenvolveu depois. Eu dei muita risada com esse livro, foi muito engraçado ver todos os protagonistas ali, né, os amigos, tudo junto, interagindo, conhecendo as amigas da nossa protagonista e os sócios dele, né, os amigos dele, eles começam a ter uma amizade, fazendo um grupo entre eles. Então, assim, foi muito bom ver a interação deles. Eu amei, gente. Esse livro foi muito fofinho, um conto incrível. E o outro foi Por Encontrar Você, que é protagonizado por uma amiga da protagonista do livro anterior, Por Odiar Você. É protagonizado por uma delas. E, assim, muito bom. A história dela, ela disse que ela tem um dedo podre pra porque ela sempre sofre todo tipo de humilhação. Ela já conseguiu encontrar vários homens que só fizeram raiva a ela e decepcionaram. Então, assim, numa virada de ano, ela faz um desejo que é pra ela perder esse dedo podre que ela tem e acertar uma vez na vida. E aí ela conhece o nosso protagonista. E é muito bom.
Só que ela vai rever o nosso protagonista numa situação muito constrangedora. Mas enfim, muito bom. E eu amei. Foi o último livro que eu li do mês e foi muito gostoso. Falei também com uma autora, ela é nacional, e ela disse que em breve vai ser lançado os próximos. E eu não vejo a hora de conseguir que esses livros sejam lançados para eu poder ler, que eu tenho várias suposições de quem vai ser os próximos casais a ser formado. E eu estou aguardando. E é isso, gente. Essas foram minhas leituras do mês. Foram 15 leituras. Espero que vocês tenham gostado.